Olá, querido, querida, seja muito bem-vinda à nossa live do meio-dia. Hoje, com uma atração especial, uma convidada especial, Adriele. Vamos falar sobre autoestima, amor próprio, autoconhecimento. Então, vem com a gente. Boa tarde, queridos, queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está assistindo gravado, tenha paciência. Estou aqui no ao vivo, então vou receber as pessoas. Quinho Silva, Ana Daniela, Camiumi, Paula, Ivanilda, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Ti Paixão, Ana Paula Guedes, sejam todos muito bem-vindos. Amados, me diz se você está aqui pela primeira vez na minha live, se você já me acompanha há um tempo. Quero aproveitar também enquanto a Adriele está chegando. Quero aproveitar também e desejar boas-vindas, né, para todos vocês que estão começando a me seguir, que estão começando a me acompanhar. Oi, Jéssica, tudo bem? E sejam todos muito bem-vindos. Todos os dias tem gente nova chegando aqui no meu Instagram. O Ti Paixão colocou aqui que é a primeira vez. Quinho Silva, amo acompanhar seu conteúdo. Gratidão, querido. A Ana, sempre ouço seus podcasts, amo. Sim, meus podcasts são incríveis, né? Eu não tinha essa ideia, eu não achei, quando eu comecei a fazer, eu não achei que ia ser tão, que ia repercutir assim, né? Que ia ajudar muitas pessoas, mas a nossa voz tem muito poder. Então é muito legal, né? Ver o quanto a nossa voz tem poder. Então, cuide da tua voz, cuidado com o que você fala, para quem você fala. Nós temos o poder tanto de elevar as pessoas como diminuir as pessoas, né? Principalmente sobre o tema de hoje, que é a autoestima. A Kamiyumi colocou aqui, primeira vez, mas já ouvi muito seu podcast. Legal, muitas pessoas esperam para dar imagem à voz. Eu já recebi muitas mensagens. Falou, Rafa, demorei para chegar aqui no seu Instagram. Deixa eu pôr o carregador aqui. Porque eu queria esperar um pouquinho. A sua voz é legal, eu gosto, e eu queria dar essa cara da voz, esperar um pouco, né? E aí demora um pouquinho para chegar. Muito bom. A Adriele chegou. Seja bem-vinda, Adri. Adri, se você puder, solicita para participar. Ele aparece logo que você entra. Que aí vai aparecer para mim aqui, para eu poder autorizar você. Meu som tá bom, minha imagem eu sei que tá, mas meu áudio tá bom? Tá muito baixo? Dá um retorno para mim. Se o meu áudio está funcionando legal, tá ótimo. Então tá. Oi! Olá! Querida. Gratidão, Rafa. É um prazer imenso estar aqui com você. Que essa live possa trazer muita luz para todos que estiverem aqui acompanhando. E é com muita gratidão que eu estou aqui dividindo esse espaço com uma pessoa na qual eu admiro tanto. Tenho tanta admiração por ti. Gratidão, Rafa. Ô, linda. Também sou grato a você por ter topado participar. E é isso. Também peço licença que eu estou entrando na tua rede, né? Então peço licença a você também por você estar me recebendo aí. E as pessoas da sua rede não conhecem, eu sou Rafael Bardi, terapeuta quântico, cirurgião de consciência, médico de alma, sou criador do podcast Conhecimento Aberta. E a maioria das pessoas pelo podcast, você é diferente, né, Dri? Sim, eu te conheci pelo podcast também. Na verdade, mas continua, Rafa, a tua apresentação. Depois eu te falando. Tá um pouquinho abafado o teu som, não consigo te ouvir direito. Abafado? É. E agora? Acho que melhorou um pouco. Tá. Você tá conectada com algum áudio seu, diferente, microfone? Não. Senão não consigo te escutar. Tá. Bom, vamos lá. Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo esquisito, falem, tá? Por amor. Bom, então é isso. Podcast
Liberta. Tem mais de 100 episódios para vocês. E para quem não sabe onde que me encontra, tá no Spotify, no Applecast, enfim, ou na link da bio do meu Instagram. Você pode clicar aqui e me seguir, ou começa a clicar aqui e seguir também a Kelly, que ela é... Vai falar dela. E é isso. Rafa, tá bem ruim teu som. Mas enquanto tu tenta ajeitar aí, eu vou explicar um pouquinho como eu te conheci. Acho importante falar desse início aí, né? Bom, eu conheci o Rafa em um momento da minha vida onde eu era uma mulher extremamente insegura. Eu pensei muito em até que parte abrir aqui na live o quanto a minha vida estava sem significado. Eu não conseguia ver beleza em nenhuma conquista, em nenhum despertar. Para mim era só, ai, que saco, mais um dia. Vivendo por uma perspectiva de Deus tem seus preferidos e eu não sou um deles. Eu provavelmente entrei na cota onde tudo de ruim acontece comigo, um azar muito grande, um azar, né? A gente que acha que existe sorte e azar. E chega um momento que nosso instinto de sobrevivência, né, faz com que nós comecemos a nos questionar se de fato a vida é assim mesmo, um dia de cada vez sem sentido, como eu havia vivendo. E foi quando eu comecei a me questionar. Eu tão nova, com 30 e poucos anos, tanta vida ainda pela frente, se a minha vida ia ser todos os dias assim. E eu encontrei o Rafa através dos podcasts e foi quando eu comecei a entender o quanto eu vivia dentro de uma perspectiva de crenças limitantes. Crenças que não me deixavam avançar no meu âmbito profissional, me sabotavam como nos meus relacionamentos, nas minhas relações interpessoais com as minhas amigas. Eu sempre vivia pela penumbra da insegurança, do medo. E o Rafa, ele foi um guia, uma luz muito grande. Foi quando eu comecei a fazer o curso, foi o meu primeiro curso de autoconhecimento, o método livre de escolha, onde realmente eu entendi que tudo era por conta das minhas escolhas. Que mesmo que eu não conseguisse enxergar a beleza na vida, ainda assim era por conta das minhas escolhas que eram pautadas nessas crenças. Então, esse processo foi algo tão grande, tão transformador na minha vida, que é impossível a gente não falar sobre isso, estender isso às pessoas, né? Eu vejo hoje muito do que eu vivi, me identificando com a maioria dos meus pacientes que me procuram aqui, com a baixa autoestima, com essa visão distorcida de si. E graças a Deus eu tive a oportunidade de aprender com grandes mestres como você para poder estender esse conhecimento. Então, absolutamente tudo na minha vida é pautado nos ensinamentos que eu adquiri graças ao autoconhecimento. Só ele liberta mesmo. Muito bom. Vê se melhorou meu áudio sem crença aqui. Mais ou menos, mas acredito que tá melhor pra mim. Ai, que saco. Eu não sei o que tá acontecendo. Não tem nada aqui, olha. O conector tá normal, minha caixinha de som desliguei, meu Bluetooth desliguei. Ai, tá ruim. Tá ruim, Rafa. Não tem como tu ficar no contato. Não sei se tu tá gravando no celular. Eu tirei o meu fone também. Não tô com fone não, tá no alto-falante mesmo.
Entendi. Mas tá indo, vamos ir. Vamos lá, então. Ai, que tá. Ah, é isso, querido. Lição de vida. Não adianta você querer que as coisas saiam do seu, as coisas não saem do jeito que tem que sair. E aí você escolhe o que quer. Continuar com o áudio assim, quer sair, quer entrar, e aí a gente decide, né? É assim, fluir com a vida. Dri, mas eu super te entendo, super reconheço você na sua fala. Tem a Verônica, que falou aqui, que se identifica, acho que é exatamente falando de mim, né? Você compartilhando, ela se identificou com o momento de vida dela. Eu compreendo que tem muitas pessoas que estão passando por esse processo. Hoje nós temos um estudo estatístico que mostra que nos próximos anos ali, mais 2, 3 anos à frente, uma média de 30% da população mundial vai estar sofrendo com a maior doença da humanidade, que é a depressão, que é o problema da ansiedade, né? Mas principalmente a depressão. E a depressão é esse estado de consciência no qual a gente está apegado ao passado e não conseguimos soltar. É aquela coisa que a gente fala assim, ai, se eu pudesse voltar, ai, como o capim era verde, ai, como o mundo era melhor. Né? Então temos essa tendência a olhar para o passado e não conseguir aceitar o agora do jeito que ele está se manifestando. Por que que isso está acontecendo? Porque a nossa realidade é totalmente diferente do que nós aprendemos. Aquilo que nós escutamos na escola, dos nossos pais, da nossa família, da sociedade, não é a verdade como Jesus trouxe, a verdade. Quando nós entendemos a verdade, aí você acessa esse lugar que você acessou de despertar, de autoestima, de autoconhecimento, de amor próprio, que venha de encontro com o nosso tema de hoje. Né? Então, é um pouco por aqui. Rafa, tu tocaste num ponto que ele é absoluto. A verdade, só ela liberta. E a verdade, quando tu tens a percepção de trazer que o fato do agora, ele precisa ser experienciado, pautado em escolhas que vão gerar resultados no quais nós estamos esperando, a gente começa a colher cada dia mais montar a nossa trajetória conforme aquilo que nós desejamos. Agora, trazendo para a pauta do que eu sugeri para que nós fizéssemos essa live, sobre autoestima. Realmente, eu acho que quando nós estamos muito apegados ou no passado ou no futuro, né, vibrando na ansiedade ou na apatia, a gente isso afeta muito a nossa autoestima, porque a gente acaba deixando muita influência do externo, do outro, fica à mercê da aprovação, que ela nunca vai chegar. Aí é que está a grande frustração. Se nós não conhecermos a nós mesmos a ponto de entender o que é importante, o que faz sentido pra gente, esse vazio ele nunca é completo. E eu sinto isso muito daqui dos meus pacientes, né? Muitos vêm pautados eu trabalho com estética, em padrões estéticos onde elas acham que esses procedimentos, eles não vão preencher a eles, né? Vão preencher esse vazio que ele é existencial. É um vazio, é um distanciamento de nós mesmos, por falta de conhecimento de quem nós somos em essência. E esse é um bate-papo que eu sempre tento trazer aqui, né? Que isso gera muito desconforto durante a nossa jornada. Quanto de nós temos problemas de autoconfiança, né? As pessoas confundem muito também a questão da autoconfiança, que nada mais é do que tu não ter habilidade suficiente para determinada ação na tua vida. Mas que a autoconfiança, ela afeta a tua autoestima. E quando essa autoestima ela é afetada, parece que cada vez vai se tornando um vazio existencial muito maior.
Então, todas as abordagens que eu tento trazer é chamando para esse despertar. É chamando para, vem, vamos. É engraçado quando a gente passa por esse florescer, né, que tudo começa a fazer sentido, que tu entende que só depende de ti ir em busca. Tu quer apontar o caminho para o outro, né? Tu não aguenta ver o próximo sofrendo, tu sabendo o caminho e não conseguindo ajudar, porque vai depender muito do tempo em que ele se encontra e o quanto ele está aberto para esse conhecimento que é tão rico, tão grande. Então, essa abordagem que eu venho trazendo e sempre muito pautado no que eu aprendi no teu curso, né? Da respiração, do ponto zero, onde a gente traz a atenção para o agora, faz esse afirmamento de calma. Eu posso estar com a cabeça no futuro ou sofrendo por coisas que aconteceram no passado e que me geraram esses resultados. E agora? Calma, vamos aproveitar o momento. Entender que todas as dificuldades, elas não estão ali para te condenar e que tu és uma pessoa ruim por conta dos teus erros, né? Os desafios, os erros são desafios que eles devem ser acatados como aprendizado para tu te tornar uma pessoa melhor. Então, quando a autoestima ela tá afetada, tudo isso que eu estou trazendo aqui contigo, ela não consegue ser sentida. E eu me questiono muito se é através, até tenho essa pergunta para ti, se é através do é o amor próprio, o amor que de nós, Deus, que habita em nós, né? Nós somos parte do todo, então é o amor divino que faz com que nós tenhamos esse despertar. Ou se é essa autoestima trabalhada, pautada, não na perfeição, mas de melhorar a nós mesmos, que faz com que nós tenhamos esse amor por nós, essa estima de gostar daquilo que nós estamos construindo. Eu trago até essa pergunta porque realmente ela é um questionamento que existe por aqui. Vamos lá. Meu áudio melhorou? Eu tô aqui na expectativa do meu áudio ficar ótimo. Tá muito baixo, tá falhando. Ai, não sei se... eu não quero ficar desse jeito. Peraí. Deixa eu tirar essa capinha pra ver se ela resolve. Pessoal, vocês aguentam aí que eu já vou responder. Agora tá melhor. Eu acho que é o... Eu acho que essa capinha aqui do cão. E agora, ficou bom? Agora sim. Beleza. Ó, continua boa? Meu áudio agora continua bom? Tá melhor. Tá melhor, tá melhor. Tá. Ah, não sei. Tá, se tá melhor, tá bom. Rauch, vamos lá. Vamos todo mundo respirar. Vamos dar uma respirada bem profunda e sentir o que a gente está sentindo. Que cada um que entra aqui na live, nós estamos em 24 pessoas, 25 e 26 com nós dois, todos nós estamos conectados. Todos nós estamos conectados e nós estamos sentindo juntos, tá? Então, o sentimento aqui ele é coletivo e está vindo à tona essa informação é porque muitas pessoas estão precisando escutar algo que está passando pelo processo da baixa estima, né? Então, vamos lá. Eu estou vendo as mensagens que ainda está baixo, mas eu estou fazendo todo o possível para resolver. Bom, eu acho que agora acabou. O sexo feminino, na minha percepção, nos meus estudos, durante muitos e muitos e muitos milênios, sofreu um impacto muito grande em relação ao seu poder. Então, eu acredito que esse é um dos motivos que a mulher passa por esse processo de baixa estima muito mais do que o homem. Se nós olharmos,
O homem não tem tanto, não é, a massa masculina não é tão grande em termos de baixa estima quanto o feminino. Então eu sinto que o sexo feminino, né, a mulher, ela sofreu durante muitos e muitos anos essa repressão do seu poder, da beleza que ela é. Então nós, com o mundo de hoje, o homem criou uma ideia do que é perfeição. Hoje, o que essa disputa de beleza, de um corpo perfeito, de um rosto perfeito, inclusive rosto perfeito, eu vou fazer exatamente isso agora. Se eu conseguir, né? Cadê? Pronto. Vou ficar sem filtro. Essa ideia do rosto perfeito, essa ideia de não pode espinha, tem que estar com a sobrancelha feita, tem que estar maquiado, o formato do rosto, a boca, foi criado pelo homem. O homem criou, o homem, o ser humano masculino, patriarcado, que a gente fala, criou essa estética, essa coisa chamada perfeição. E que todas as mulheres, principalmente, está dentro do padrão para ela conseguir ter um bom emprego, para ela conseguir ter uma boa, ganhar dinheiro, para ela conseguir ter um bom relacionamento. Isso foi o que foi implantado no sistema até hoje. Então, o lance da baixa estima e autoestima tem muito a ver com isso. Se as minhas crenças, eu vou falar assim, imagina que eu sou mulher, então as minhas crenças como mulher, se eu tenho uma ideia de que ser isso não é bom e ser aquilo que é o certo, que é o bom, e vamos falar no sentido de autoestima, no sentido de, primeiro, é o físico, é o corpo perfeito, é a imagem perfeita, é não ter aquela celulitezinha na bunda, é não ter aquela gordurinha localizada, é aquela coisinha que às vezes fica aqui que a mulher se incomoda, que quando põe um biquíni, ai, olha só, essa gordura tá aparecendo, ou aquele braço que fica um pouco. Tem toda essa questão. Ai, que saco, o áudio tá ruim. Continua muito ruim? Tá um pouquinho melhor pra mim. Já não tá tão chato, mas ainda tá chiando bastante. Que bosta! Só porque eu tô falando de uma coisa tão importante. O que você acha que a gente deve fazer? Tem alguma questão? Fechar a live, abrir de novo? É que eu acho que tá numa energia tão boa, eu acho que é uma pena a gente perder essa live. Eu acho que não fecha, não. Tenta ir resolvendo, ver se é o... Não vou fazer mais aqui, não. Já tirei a Tem capinha. como tirar, mas não dá. Enfim, não sei resolver. Whatever. Então vamos lá, vamos continuar. Eu vou tentar ficar falando bem perto, assim, ó. Isso, tenta falar mais perto, que fica melhor. Ai, droga. Vamos lá. Tá dando pra entender. As meninas estão falando aí. Rafa, e essa baixa autoestima, eu acho que essa busca pela perfeição estética, e eu trabalho com isso, né? O bate-papo aqui no consultório é sempre esse. Dentro da minha abordagem, inclusive, nas minhas consultas, o que que o meu serviço vai agregar à tua vida? O que que... Tenho outros pontos que eu trabalho também perguntando... Rodrigo, só um minutinho. Deixa eu só, eu quero te escutar. A moça me trouxe uma sugestão aqui para nós. Para a hora que eu estiver falando, você mutar seu áudio, porque às vezes é retorno do meu com o seu. Vamos tentar agora? Peraí. Muta agora. Como é que tá meu áudio? Ficou bem melhor? Ficou? Porque de repente é isso, então. Você faz a pergunta, não? Não ficou tão bom. Tá. A Ana Diele colocou 5. Melhorou. Pronto. Para as pessoas ficou bom. Então vamos fazer assim, quando você falar eu fecho o meu, quando eu falar você fecha o seu e a gente vai fazendo essa troca. Então pode continuar, meu amor, que você estava falando.
Então, aqui dentro do consultório, a minha abordagem é muito essa. O que é que o meu tratamento vai fazer diferença na tua vida? Como é que, o que é que influencia o teu humor? O que é que te tira essa paz de espírito? Porque, como eu havia dito anteriormente, muitas vezes é uma busca por um vazio que ela não vai encontrar, não vou conseguir resolver o problema dela, né? E muitas vezes, ou melhor, tudo sempre é sobre nós e o que nós carregamos dentro, né? E essa baixa autoestima, ela está relacionada a esse vazio, né? Que é um reflexo. E como tu havias dito, a gente cresceu dentro de um padrão estabelecido pelo patriarcado de que nós temos que ser sempre perfeitas, estarmos sorridentes, né? Dar conta, e isso não se aplica no mundo atual. Né? Hoje nós somos mulheres independentes, ainda tem que ser mãe, tem que estar muito bonita, mas também não pode ser muito empoderada para não criar também uma certa insegurança nos homens, né? E isso a gente acaba vendo que é inviável. É inviável a gente encontrar essa perfeição. É inviável a gente falar de perfeição no todo, né? Eu, com o curso, Rafa, o MLE, ele foi muito importante para que eu entendesse que eu tinha que ser gentil com as minhas causas. Nossa, quanto eu era rude comigo. Te confesso que ainda sou um pouco, sabe? Como é que tu vai errar nisso? Parece assim que se tu errar, tu não tá servindo mais, né, para aquele papel que tu tá desempenhando. E quando essa autoestima é trabalhada, você entende que todos os seus erros fazem parte de você. Eu acho que eu li isso em algum lugar, não vou me recordar onde, mas a autoestima nada mais é do que a estima de ser, por si próprio, né? A estima de si próprio. É abraçar as suas sombras, trabalhar as suas sombras. Quando a gente trabalha nossas sombras, que a gente se dispõe desse processo que não é fácil, não é, é doloroso, é muito doloroso. Olhar para as nossas sombras, encarar elas e aprender que elas também fazem parte de nós, né? Então, quando isso se complementa, a gente entende o nosso lado escuro, a nossa autoestima ela fica muito elevada. E aí não é qualquer padrão, não é qualquer erro nosso que vai fazer com que a gente desestabilize e tenha problemas de autoconfiança, de se desenvolver, né? A gente está aqui para evoluir. E muitas pessoas elas paralisam durante uma etapa da vida delas por não se sentirem capazes. Mas isso é uma distorção de como elas se enxergam. Então, por isso que nós estamos aqui hoje falando sobre, né? Eu queria falar um pouco sobre isso aí. Então, o lance da autoestima, continuando um pouco até do que eu estava falando. Então, a mulher, principalmente, recebeu essa boom, né? Você tem que ser perfeita, você tem que ser perfeita. Eu vou falar, você me conhece, Dri, eu não gosto de palavras, eu falo bem a verdade. A mulher tem que ser perfeita na cama, a mulher tem que ser perfeita como dona de casa, a mulher tem que ser perfeita fisicamente, a mulher tem que ser perfeita como profissional, como mãe, como filha, como esposa, como tudo, né? E é como você trouxe, não pode falhar, não pode errar. E é aí que está o ponto. Quando nós fazemos o processo do autoconhecimento, nós encontramos uma coisa que é chamado o quê? Eu sou ser humano. Quando nós entendemos e aceitamos que somos seres humanos, o que significa ser um ser humano? Significa você ficar com raiva, significa você ficar com inveja, sentir inveja às vezes, significa você sentir culpa às vezes, significa você ficar triste às vezes, significa você não dar conta, significa você acertar, você estar feliz, você ser linda dentro do padrão, ou
linda do jeito que você se reconhece linda. Ser humano significa ter os nossos altos e baixos. Hoje, o que o sistema nos obriga? Que nós temos que ser uma coisa só, uma coisa linear. Eu sempre tenho que produzir. Por isso que muitas pessoas estão morrendo de medo da inteligência artificial tomar conta do trabalho delas. Porque a inteligência artificial, ela é uma coisa linear. Só que o ser humano tem uma coisa que a inteligência artificial não tem, que é o quê? Autoconsciência e, principalmente, intuição. Inteligência artificial não tem intuição. Nós, seres humanos, temos intuição. E o que é essa intuição? A intuição é a voz de Deus falando com você. Uma inteligência artificial não tem Deus falando com ela, porque é o homem que criou, então o Deus dela é o ser humano. Agora o nosso Criador, que é essa inteligência que criou todo esse universo, que sustenta tudo isso aqui de pé, que na mecânica quântica nós conhecemos isso como vácuo quântico. O vácuo quântico é provado cientificamente que existe um oceano de energia que sustenta toda essa realidade através do colapso da função de onda. Existem cálculos matemáticos que provam tudo isso aqui que eu estou falando. Então, nós temos uma coisa chamada intuição. Quando nós seguimos nossa intuição, muitas vezes, Dri, a nossa intuição vai falar uma coisa que a nossa mente racional, lógica, humana não vai entender. É aquela coisa assim, ó, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu só não sei o porquê. Mas eu sei que eu tenho que fazer. Eu falo para as pessoas, muitas pessoas às vezes chegam para fazer meu curso ou para fazer uma sessão comigo. Tipo assim, eu não sei, eu só senti que meu coração pediu para eu estar aqui. Mas racionalmente eu não consigo explicar, porque o que você fala é uma coisa que às vezes eu nem entendo. Ou seja, não tem um entendimento, mas tem um sentimento, que é a intuição. Então isso é uma coisa que nós temos que a inteligência artificial não tem. E que ainda a humanidade vai entender com mais profundidade do que eu estou falando. Está um pouco longe, assim, para os cientistas provarem, enfim. Mas quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça. Então, como é que melhora a autoestima? Como é que eleva a autoestima? Para mim, foi um ponto que entender quem eu sou. Eu sou um ser humano. Sendo um ser humano, qual é a consequência disso? Uma das coisas que eu gosto muito de falar para as pessoas, que é o quê? Você tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Seu lado luz é o quê? É você ser uma boa pessoa gentil, amorosa, agradecida. Tem dia que você acorda, Adri, agradecida pela vida. Agradeço, Deus, é aquela energia gostosa no teu coração e você vai para tua semana linda. Tem semana que você vai acordar, parece que você está no inferno. Tá mal, se maltrata, se agride os outros. Bem-vinda, ser humano, sabe? Eu falo isso para as pessoas. Eu também, tem dia que eu acordo o cocô do cavalo do bandido. E eu não tô afim, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô bravo. Uma coisa que você fala para mim, eu me desestabiliza. E sim, somos humanos. O ponto não é esse. O ponto é entender como lidar com isso. Há altos e baixos. Então vai ter dias que o nosso emocional vai estar em alta, que nós vamos estar nos amando lindamente. Vai ter dias que nós vamos estar embaixo, que nós vamos estar nos odiando lindamente. Como eu lido com essa oscilação? Aí você vai buscar em algumas pessoas de autoajuda que falam assim, se você está oscilando, você tem problema. Aí fica pior ainda, porque aí você fala, pô, então eu estou com problema? Aí ao invés de te ajudar, fica pior ainda. Então eu vou para um caminho que é muito mais simples. Oscilação, para mim, é normal. Porque isso é ativação automática, não é você que está ficando com raiva, a raiva ela está se manifestando, não é você que está triste, a tristeza aconteceu. Eu ensino muito isso para as pessoas. Outra coisa, a nossa mente. Nós acreditamos que somos o que pensamos. E cada pensamento que entra, a gente fica tentando controlar ele. Se é um pensamento bom, a gente fica, uau, hoje eu estou super positiva. Se é um pensamento ruim, a gente fica, que droga, hoje eu estou negativa, eu não posso. Eu vou atrair coisa ruim para mim. Quanto mais eu fico tentando evitar, mais eu aumento aquele estresse. Isso é uma coisa que nós ainda não percebemos. Que quanto mais eu tento evitar o problema, mais ele aumenta, porque eu fico focado nele. Então, para mim, a autoestima, ela é resolvida com esse passo. Primeiro, entendendo quem eu sou. Autoconhecimento. Aí vem o lance do amor próprio, né? Esse amor, você até falou disso, Rafa, esse amor divino
é através desse amor divino que a autoestima manifesta, ou a autoestima e depois é o amor. Como é que é esse jogo, né? Eu acho que é isso que eu entendi que você colocou. Aí eu fico lendo as mensagens, eu me perco. Depois a gente lê as mensagens. Como é que é isso? Para mim, Indri, é assim. A partir do momento que você está buscando aumentar a tua autoestima, você já está aplicando o teu amor próprio. Você já está se amando no momento em que você decidiu vir falar comigo numa live sobre autoconhecimento. Isso já é amor. É sinal que você está muito afim de se curar, muito afim de se olhar, muito afim de levar isso para as pessoas, porque você viu que isso é bom. Você viu que isso é bom. Então, isso já é amor. Eu falo para as pessoas me procuram muitas vezes falando, Rafa, eu preciso melhorar muito meu amor próprio, eu não me amo. Eu falei, cara, você está pagando para ter uma sessão comigo. Como é que você não está se amando? Acorda. O que falta para nós é cuidar das nossas sombras, que é onde você falou que é um ponto que dói. Porque o que é as nossas sombras? É os nossos traumas. Quantas vezes nós já escutamos que nós não somos perfeitos, nós não somos o suficiente, você tem que fazer melhor, você não fez o seu melhor, você tem que dar o seu melhor. Mas você está cansada? Mas para de preguiça. Isso é frescura. Você tem que estar bonita. Você não está entrando nessa roupa? Você tem que entrar. Como assim o seu rosto não é perfeito? Você tem que ser. Ainda mais nós, que estamos dentro da área. Por exemplo, né? Você é da parte da estética. Então, com certeza, as pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, se você não cuida da estética do teu corpo, eu não vou fazer sessão com você. Como as pessoas vão olhar para mim e idealizar uma pessoa que não tem problema. Ai, mas você tem problema? Ai, mas você fica com raiva? Gente, é óbvio, somos todos humanos. Então, esse auto-amor, me perdi onde eu estava, mas acho que é por aqui. Esse auto-amor, ele vem com esse papel do eu estava falando das nossas sombras. Então, sim, eu estou fazendo meu autoconhecimento, eu estou fazendo, sim, o meu auto-amor, só que o que acontece? Nós temos algumas coisas que estão ocultas, chamado pela visão, o Freud falou muito sobre o iceberg. Nós temos o pico do iceberg, né? Mas tem muita coisa por baixo da água que nós não conseguimos ver do iceberg. A nossa consciência é a mesma coisa. Nós temos 10%, que é o que a gente tem consciência. Nesse momento, você está aqui me ouvindo consciente, isso significa 10% de você. 90% é inconsciência, que é uma voz que fica falando de fundo. Eu brinco com as pessoas para explicar, é assim. Imagina que eu estou aqui conversando com você e o meu rádio, tem um rádio atrás de você que fica falando coisas. Isso é o inconsciente. Então, muitas vezes, você está falando, sei lá, você está numa sessão, sei lá, qualquer coisa. Você está lá, vivendo sua vida, 10%. Aí tem um rádio atrás de você que está falando assim, você não é bonito, você não é bonito, você não é bonito, você é feio. Imagina essa cena. Você andando e um rádio atrás de você falando, você é feia, você não é bonita, você tem que fazer melhor, você tem que fazer melhor. Isso é o inconsciente que está o tempo todo falando com a gente. E o que nós precisamos fazer para parar com essa voz chata? Parar tudo que nós estamos fazendo, olhar para o inconsciente. É o processo do autoconhecimento. Quando você vai fazer uma busca de autoconhecimento, você tem que parar tudo. Você tem que parar o seu trabalho, você tem que parar a sua vida pessoal. Naquele momento, você para tudo para olhar para dentro de você, que é o que nós estamos, por exemplo, fazendo aqui nessa live. Então, nesse momento, você olha para dentro de você, ou seja, para trás, né, nessa referência aqui, nessa analogia, olho para dentro de mim e eu vou escutar o que essa voz está falando. E é tão bonito, Dri, porque quando nós escutamos o que está sendo falado, essa fala para. Nós começamos a ver que é um automatismo, que é a minha mãe, que é o meu pai, que é a minha professora, que é o meu amigo. Nossa, quantas vezes que eu fui escutar essa voz interior, o que eu vi foi a imagem do meu pai, da minha tia, da minha avó. Quando eu vi, eu despertei. Você quer falar? Pode falar. Eu gostei muito dessa analogia do rádio que tu falaste, que quando tu para olhar, para escutar melhor essa frequência, é uma frequência da qual te disseram que era para tu ser.
né? E a gente chega numa idade, principalmente, acho que todo mundo tem o seu tempo ideal, mas na idade adulta, onde a gente pega, tem que olhar para essa frequência e ajeitar, regular, para que seja uma frequência que soe bem aos nossos ouvidos, né? E Rafa, voltando um pouquinho para a parte da intuição, né? E também para o subconsciente. Eu conflito ainda muito com essas frequências de rádio, né? Vira e mexe nos altos e baixos, elas vêm e aí eu fico, mas ainda aqui eu já te tratei, voz. O que tu tá fazendo aqui? Tu voltaste. Eu já não tinha te esquecido pra lá, já tinha resolvido, e aí volta. E aí eu acho que é muito um convite, né? O teu subconsciente é um convite para que tu vá revisar tudo aquilo para que a cura se estenda. E isso é muito intuitivo, é muito. Vou te dar um exemplo. Anteontem, eu e o meu noivo estávamos decidindo o nosso destino do final de ano. E aí eu, como toda noite, coloco uma intenção no meu sono. E aí eu coloquei, tenho como intenção nesse sono ter uma clareza muito maior sobre o lugar que nós vamos. Acordei de madrugada com tudo pronto. Assim. Acordei ele e falei, Givaldo, sabe? As vozes do nosso radinho super coerente. Isso já num nível um pouco de mais conhecimento de si. Né? Eu tenho trabalhado tanto dentro de mim, me melhorando sempre mais em busca dessa evolução, que eu já consigo pegar essas vozes do meu subconsciente e compreender para aplicar. Porque muitas vezes a gente se perde e fica lá, tentando resolver, e vai para o passado, e fica lá e não consegue aplicar nos dias de hoje. E aí eu acordei ele e falei assim, ó, nós não vamos para o lugar que ele estava falando. Nem tudo nos convém, mas nós já não somos o que nós éramos há tanto tempo atrás, quando nós achávamos que nós íamos para esse tipo de festa, e isso já não é mais coerente com aquilo que faz a gente vibrar. Então a gente já escolheu o destino com uma cabaninha na serra, para a gente ter esse momento de, poxa, a nossa rotina, né, faz com que nós fiquemos imersos e focando muitas vezes no dia a dia, né, e nessa montanha russa que é viver a vida. E aí, quando a gente tem a oportunidade de desapegar, eu falei, não, vamos agora poder cada vez mais trazer conexão com essas vozes, ressignificar elas, porque é somente assim que a gente consegue transcender em vida, né, e evoluir. Sim, que lindo. Gratidão por trazer isso. Me traz uma reflexão que eu quero compartilhar com o pessoal. Antes, até escrevi aqui para eu não esquecer. Você falou, esse rádiozinho fica aqui, né? Você olha para sintonizar essa frequência. É exatamente isso. E aí, a hora que você olha, você vê e fala, caraca, mas de novo isso, né? Eu já não tinha resolvido você. Na minha experiência, Adri, o que é que eu percebo? A nossa evolução, ela é espiralada. Então, eu começo de um ponto e eu vou subindo em espiral. Mas o espiral, percebe que ele passa sempre pelo mesmo lugar. Só que cada vez é uma oitava acima, ou seja, mais expandido a consciência. Então, o que eu quero dizer com isso? Sim, você vai rever e rever e rever e rever os mesmos pontos sempre. Só que cada vez que você olha para esse ponto, que você achou que tinha curado ele 100%, você vai olhar para ele com outros olhos. Se você perceber, você lidou com aquilo de um jeito diferente da primeira vez. Da segunda vai ser diferente, da terceira diferente, da quarta, quinta, sexta. Sim, porque isso está muito profundo, está muito enraizado, porque nossa lavagem cerebral, nossa domesticação, recomendo as pessoas lerem o livro Os 4 Compromissos de Dom Miguel Ruiz, que fala muito da domesticação. A nossa domesticação ela foi ferrenha,
né? E quando nós chegamos por volta dos 27, 28, 30 anos, é essa fase que todo ser humano, a consciência bate e se questiona: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu realmente estou fazendo o que eu gosto? Eu estou me sentindo realizado? Todo mundo se passa por essa pergunta nesse período de 26 a 33 anos, 35. Depende, cada caso é um caso. Mas sim, nessa fase adulta aí que a gente fala, né? Então esse é um ponto importante que eu queria trazer. Sim, sempre vai passar pelo mesmo ponto, né? Uma outra coisa, tem um cientista, que eu agora não vou me lembrar o nome dele, que ele é um cientista quântico, que ele fez um estudo, tem um livro que ele escreveu, depois se vocês quiserem eu pesquiso e trago. Ah lá, a Danise colocou: estou nessa fase com os 30 anos. Bem-vinda, querida. 30 anos. Eu vou só relembrar uma analogia que eu gostei muito do teu curso, que era da caixinha. Não sei se tu podes falar muito bem e que complementa muito o que tu estavas falando de revisitar cada vez aquela voz, só que com um nível de consciência maior, né? Quanto mais a gente se autoconhece, mais clareza a gente dá para as nossas sombras, e aí toda vez que elas voltam, porque elas vão voltar, elas fazem parte de nós, a gente olha para elas, no meu caso, com muito mais gentileza. Eu sempre fui aquela minha mente, ela do chicote, sabe? O que tu tá fazendo, garota? Tu não tava fazendo tal. E eu sempre fui muito rude comigo. E o despertar, um nível mais elevado de consciência, me fez ser mais gentil. E aí eu gostei muito dessa analogia do teu curso que tu poderias trazer, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas da grande jogada. Sempre tu sai de uma caixinha, vai para uma caixinha maior e assim tu vai para outra, e a grande jogada da vida é essa, né? Exato. Eu vou falar, só preciso falar com a Verônica antes. Verônica, querida, olha só o que você escreveu: não estou me permitindo viver e ser feliz. Então você já identificou que é você que não está se permitindo. Então, querido, se permita. Se permita fazer uma nova experiência de vida. Tudo bem se as pessoas não te compreendeu, não te amou, te rejeitou, te abandonou. Não se abandone. Não se abandone, entende? Cuide você de si. Então, por isso o caminho do autoconhecimento, ele vai trazer para você muita força, pessoal. Tá? Não sou feliz, não pertenço a esse mundo, mesmo frequentando o kardecismo, mas ainda não entregou em mim. Sim, você pertence a esse mundo como eu, como a Adriele. Nós também passamos por esse processo de infelicidade. E é bom, porque alguma coisa não está bom. Quando a gente fica infeliz, é um sinal de que a escolha de vida que eu estou fazendo não está legal. Então, que escolha de vida que você pode fazer, Verônica, que faria a sua vida diferente? Essa pergunta eu deixo para você. Qual escolha de vida você faria que faria você ser feliz nesse planeta? Escuta a sua resposta e aí é você se mover para isso. Tá bom, querida? E aí... Só complementando um conselho para Verônica. Verônica, mesmo que tudo pareça ser muito denso nesse momento, que te faça achar que tu não te encaixa nesse mundo, entenda que todos nós, eu parto da premissa que somos todos iguais, todos nós estamos conectados, e que se eu me considero uma pessoa abundante, o Rafa e várias pessoas, entenda que você também é merecedora de toda a abundância. Todos nós somos merecedores de abundância. Eu não digo no sentido financeiro, tá? No financeiro também é muito bom ter dinheiro, viu? Tem uma distorção da energia do dinheiro, mas energeticamente, em todos os campos da tua vida, você é merecedora de abundância, de tudo que é bom. Então, se tu tá aqui, já entende como o início, né? Um convite de uma jornada. O curso, ele desenvolve esse papel brilhante também. Assim como ele, nós temos outros. E temos diversos conteúdos, inclusive gratuitos, para que você comece a olhar com essa percepção de despertar para uma nova vida, porque
eu te garanto, minha querida, se existe uma certeza nessa vida, é que todos nós somos merecedores. Merecedores do melhor que essa experiência física pode nos oferecer. Uhul! Chuva de amores. Verônica, receba toda essa energia doada de mim, doada da Adriele, para te renovar, para você continuar as tuas buscas, querida. E olha, ela falou uma coisa aqui que mexeu muito comigo. Se você está aqui, já é um presente de Deus. É Deus dizendo para você, minha filha, tem saída. Bora! Depende de você, querido. Depende de você. Você cria a sua realidade. Então, entender isso também é legal. Entender quem é Deus. O que eu crio minha realidade. Então, entender essas questões são interessantes. É importante. Tá. Voltando para o nosso tema. Por nada, querida. É isso, né? O que acontece? Quanto mais você... Por exemplo, todos vocês que estão aqui assistindo essa live hoje, a consciência sua expandiu. O que é expansão de consciência? É toda vez que você escuta uma coisa e fala, nossa, caiu ficha aqui. Meu Deus, faz sentido. É aquela sensação de que a mente parece que destravou alguma coisa. Toda vez que você tem essa sensação, você deu um salto quântico de consciência. Então, sua consciência expandiu mais. Então, quanto mais você recebe, quanto mais informação entra dentro da tua consciência, seja através de você, de propósito, estudar um livro, participar dessas lives de empoderamento, ou ter uma experiência na sua vida, qualquer coisa, viver a vida no geral, estudar, você pode fazer de propósito, pegar um livro e ler, ou você pode sair e viver a vida. Todas as formas, você vai fazendo o quê? Adquirindo informação. Você vai acumulando informação para dentro do seu ser. Boas e ruins, certas ou erradas, isso não é o caso. Fato é que quanto mais informação você absorve, o que acontece? Imagina que você é uma caixinha. É a representação que a Adri estava pedindo para eu falar. Então, imagina que você... fazendo propaganda, JBL. Imagina que você está dentro da caixinha. Aqui é a sua consciência e aqui é seu paradigma, suas crenças que te limita a ver fora. Você vai ganhando informação de fora, vai entrando para dentro de você. De fora para dentro, de fora para dentro. E você vai ganhando informação. Quando a sua consciência, imagina que é uma bolinha. Aí ela vai expandindo, expandindo, expandindo. Quanto mais informação entra, mais expande. Quando ela expande, que ela não cabe mais na caixa, ela vai fazer o quê? Ela vai dar um salto para fora dessa caixa. É onde nós temos as mudanças de crenças, as mudanças de paradigma. É onde a nossa vida começa a mudar. Porque você deu um salto para fora dessa caixa. Aí você vai entrar dentro de uma outra caixa maior. E assim continua a nossa jornada. Continua adquirindo informação, expande mais consciência, dá um salto e por aí nós vamos. Não sei se é isso que a Adri queria que eu falasse, não, mas é isso que eu lembrei de falar. Então É porque me ajudou muito quando eu entendi isso e olhava, porque tudo é mental também, né? Isso é um pouquinho mais lá para frente, mas tudo é muito mental. A forma como tu enxerga a tua realidade, ela tá baseada nessas crenças e muitas vezes elas são pequenininhas e quando tu começa a despertar, aquele lugar fica muito apertado. E aí é por isso que a vida ela te convida para uma nova perspectiva, para que tu possa olhar para ela por diferentes ângulos e entender que nem tudo é como nós enxergamos, né? E existe também esse convite do caos, né? O caos ele te convida justamente para que tu possa reformular aquilo que um dia fez sentido e num piscar de olhos já não faz mais no outro. Muito maravilhoso, muito maravilhoso. Já dá, tá, whatever, depois na conversa no particular. Veio umas ideias aqui. Rodrigo, tem mais alguma pergunta que você queira fazer que foi falado? Rafa, acredito que estou ok. Queria saber, na verdade, tenho uma aqui. Eu me lembro em alguns stories seus, tu falando um pouco sobre o quanto algum dia da tua vida tu já te sentiu mal com o teu jeito, porque algumas pessoas te julgavam. Eu queria saber como foi para ti, o que é autoestima, como ela te ajudou a te livrar muito do que o comportamento do outro, deixar o externo afetar ti.
Eu quero entender um pouco para ti, que é uma pessoa da qual eu admiro tanto, que é a autoestima e o quanto que ela traz de benefício na tua vida, de mudança. A autoestima, para mim, ela não é algo fora. Que às vezes dá uma sensação de autoestima, é uma coisa fora de mim, assim, a autoestima é algo que eu vou trazer a autoestima para mim. Para mim é assim, autoestima tem a ver com a minha segurança, autossegurança, autoconfiança, confiança em quem eu sou, confiança naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, naquilo que eu acredito. Então, eu acredito assim, que a autoestima, ela acontece, ela é em todos nós, né? Foi só uma forma de autoestima, baixa estima, eu acho que foi só uma forma de explicar momentos da nossa vida. Momentos que eu sou muito confiante, minha autoestima está elevada. Momentos que eu não estou tão confiante em mim, minha autoestima está baixa, aí nós temos a baixa estima. Então, eu acredito que é o trabalho da autoconfiança. E como é que eu confio em mim mesmo? Aí que tá. Se eu não confio em mim mesmo, então eu tenho que questionar. O que é que eu estou falando para as pessoas que eu sou? O que é que eu estou mostrando para o mundo? Eu mesmo não confio no meu trabalho. Por que eu estou trabalhando numa coisa que eu não confio? Eu não confio na minha forma de me expressar. Se eu não confio na minha forma de expressar, por que eu não confio na minha forma de expressar? O questionamento. Quando nós questionarmos, e para isso precisa de uma coisa chamada filosofia. Filosofia é uma coisa que foi tirada de nós na escola. Não tem mais tudo de filosofia na escola. Se você quiser estudar filosofia, você tem que fazer por conta própria. Então, eu acho que a autoestima está muito ligada com a sua visão, com a sua filosofia de vida. O que você acredita? E aí, tem 3 perguntas que eu deixo para as pessoas. A filosofia é baseada em 3 perguntas. De onde que eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? De onde que eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Se a pessoa se perguntar e olhar para dentro, ela vai começar a olhar para as crenças limitantes, ela vai começar a olhar para coisas que ela não confia nela mesma. E aí fazer um trabalho terapêutico, cara, porque não tem outro caminho. Assim, retiro espiritual, cursos, mas um acompanhamento terapêutico eu acho muito importante para melhorar a autoestima, né? Para ter essa autoconfiança. Porque na terapia, a pessoa vai ter um trabalho bem particular dela. Quando você está num grupo, você está no grupo e aí vai ser falado aquilo que é genérico para todos. Agora, se você vem você, aquela pessoa vai te escutar, ela vai entender o seu caso e ela vai trazer uma solução para o seu caso. Então, é um trabalho personalizado. Então, eu acho que terapia todo mundo deveria fazer, mesmo aquele que é ótimo, eu me sinto bem. Então faz terapia, já que você está bem, faz terapia para ajudar o terapeuta, porque o terapeuta precisa de dinheiro, o terapeuta precisa de alguém que esteja bem, que ele também não fique só cuidando de gente ruim, brincando, né? Mas é um pouco de verdade, terapia todo mundo tem que fazer. Então, assim, uma coisa que eu entendi sobre a minha expressão para o outro, por exemplo, o outro ficar falando de mim. O outro fala de mim porque o outro vive dentro de um contexto filosófico de vida dele. Ele tem uma crença do que é ser homem, do que é ser, no meu caso. Então, eu sou homem. Homem não pode cruzar a perna é mariquinha. Homem não pode dançar, quem dança é mariquinha. Homem não pode falar fino, tem que falar grosso. Então, eu sempre fui um masculino mais feminino. Eu sempre tive esse traço do feminino mais elevado. No entanto que pessoas me escutam, acham que eu sou homossexual, que eu sou gay, que eu sou viado, que eu sou alguma coisa desse sentido. E que tudo bem se eu fosse, não sou, não é o caso, não me importo com o que falam, mas é porque existe esse traço mais feminino no meu masculino. Então isso sempre foi uma coisa mal vista, por quê? Porque a crença é que homem é assim e não pode ser diferente disso. Então quando eu comecei a entender que homem não tem nada a ver com isso, aí eu precisei fazer um estudo, eu precisei olhar para dentro, eu precisei fazer minha terapia, continuo fazendo meu processo de autoconhecimento. Entendi que ser homem não tem nada a ver com isso que me mostraram. E eu aceitei. Porque não adianta só saber. Tem muitas pessoas que lê muitos livros, que sabe de muita coisa, mas não aceita aquilo que está lendo, não aceita
O cara tá falando para você, você pode sentir raiva à vontade, porque raiva é normal. A pessoa fala, não, eu não aceito que eu posso sentir raiva, não posso sentir raiva. Aí a pessoa fica indo contra ela mesma. E a coisa foi falado que pode, tá normal sentir raiva. A ciência já prova. Emoções são só atividades automáticas do seu corpo. Isso não tem nada de errado. Ah, mas eu não aceito. Ok, então você vai continuar sofrendo. Entende? Assim, é simples, ao mesmo tempo que é complexo. Então, eu comecei a escutar o que foi me falado. A vida é assim, a vida é assim. Fui estudando, né? Fui vendo isso, fui vendo o que é o ser homem. Homem não tem nada a ver com isso. Eu entendi que eu sou o chamado masculino saudável, homem medicina. Tem várias visões para essa fala. E aí eu falei, é verdade. Eu aceito que eu sou isso mesmo. Então tá. Então eu sou o homem do futuro. Porque a humanidade não tem por onde correr. O único caminho para que a gente possa viver, ter vida nesse planeta e não ser instinto, é através do amor. É através do feminino. Por isso que está tão elevada a energia feminina. Porque nós precisamos da energia feminina tomando conta da nossa vida. O que é a energia feminina? Aí tem que entender. Porque não adianta falar, vou deixar o feminino tomar conta. Mas o que é feminino? Eu não sei. Feminino é ser mulher. Não, tem nada a ver. Tem muita mulher que não é feminina. Tem muita mulher que é masculina. E isso não tem nada a ver com sexualidade. Isso tem a ver com energia. Hoje nós olhamos, Dri, muitas mulheres que vai para a guerra, que vai para a luta, que pega suas coisas, vai trabalhar, briga com os homens, toma conta de 500 homens numa empresa e senta o cacete, com todo o perdão da palavra. É uma mulher que tem energia masculina. Ela está indo com a espada na mão. Tem muito feminismo que está trazendo muita energia masculina, no meu ponto de vista. Não é todos, né? É alguns grupos que eu olho assim, sabe? Que eu falo, nossa, tá falando com um negócio feminismo, mas tá energia toda masculina, de briga. O que é energia masculina? É briga, competição, é guerra, é raciocínio, é espada, é luta. Isso é o masculino. A ação. Ó aqui, ó, tô todo masculino, tô falando, movimentando, o movimento, a luz, o sol. É yang, é masculino. O que é a energia feminina? É o silêncio, é a introspecção, é o acolhimento, é o amor, é a gratidão, é a passividade, mas com ação. Não é a amorosidade, mas com a ação da amorosa. Mahatma Gandhi, ele era um exemplo de um homem com energia feminina. Ele libertou 3 milhões de indianos do governo britânico fazendo paz. Ele não levantou uma arma, ele nunca tocou em nada, ele nunca agrediu ninguém. Ele apanhou bastante, foi preso várias vezes, mas ele nunca gritou, brigou, xingou, fez o que o povo faz. Não, isso é uma energia feminina. E é dessa energia que nós estamos precisando na nossa vida. Porque quando nós entendemos que aí vem a mecânica quântica que fala que aonde eu foco, eu aumento aquilo na minha vida. Então, se eu foco no amor, se eu foco na paz, se eu foco na gratidão, aumenta na minha vida isso. Então, quanto mais essa energia feminina estiver na minha vida, mais amor eu vou trazer para mim, mais leveza, menos problemas, menos desafios no sentido de dificuldade. Desafio vai ter, mas o desafio ele chega e rapidinho você tem uma solução para ele. A pessoa, quando ela desperta, ela entende isso. O desafio vem. Quando ele chega, treme tudo, a estrutura toda fica, meu Deus, e agora? Mas daqui a pouco respira, traz o feminino, acolhe a si mesmo, olha para aquilo e fala, meu Deus, o que é que eu faço agora? A solução aparece. E aquele desafio não se torna um problema, se torna um desafio, que é diferente de um problema que fica se arrastando longos e longos anos. Então, é disso que é a energia feminina e é isso que é a energia masculina. E é isso que nós ainda não entendemos. E o ser andrógeno, que não tem nada a ver com ser homem e mulher no mesmo corpo, isso é nada a ver. Um ser andrógeno é o ser que está com a energia masculina e feminina totalmente equilibrada. Isso é androgenia. Jung, Carl Gustav Jung, um grande psiquiatra, ele falou de tudo isso aí. Ou seja, tá lindo. A ciência nos dando apoio, a espiritualidade já fala disso há muito tempo.
O que nós precisamos é a aplicação da coisa. Então eu vejo que tudo isso me ajudou na minha autoestima, me ajudou no meu autoconfiança. E o mais bonito, eu apliquei, eu falo para as pessoas, você já escutou isso, Dri, não acredita em nada do que eu estou falando, acreditar em mim não vai te levar a lugar nenhum. Pega o que eu estou te falando e aplica e veja qual é o seu resultado. A árvore nós conhecemos pelos frutos. A árvore pode ser linda, que fruto que ela dá? Nenhum. Não está servindo de nada. Então, pega o conhecimento que você tem, aplica e veja se eu tenho razão. E eu só tenho essa força dentro de mim, eu só tenho essa autoconfiança, porque eu apliquei, vi o resultado na minha vida e hoje eu compartilho, que foi o que os mestres fizeram. Eles aplicaram, viram o resultado e compartilhou. E é o que eu estou fazendo, é o que as pessoas, e é o que a consequência, é o que vai... No fim da história é isso que vai acontecer. Então a humanidade não tem para onde correr, o caminho é esse. Então nós estamos aqui falando de uma coisa, Dri, que você pode ter certeza, daqui a 60 anos, nós vamos fazer essa live de novo, vamos falar de novo disso, e todo mundo vai falar, nossa, que coisa boa que vocês estão falando. Porque isso sempre vai ser atual, porque é o próximo passo da humanidade. Enquanto a humanidade não der esse próximo passo, não tem mais evolução. A evolução agora é para o amor. Acabou. Nossa, falei bastante. Não, e falaste tudo, né? A frequência do amor é a frequência que salva, né? Que transcende. Ela é a única frequência que a gente tem que saber equilibrar, tanto Yin quanto Yang, e para a gente chegar e acessar essa frequência. É através dela que a gente consegue olhar, ter empatia, não na forma clichê, como muitos de nós empregamos, mas empatia mesmo, de se colocar no lugar do outro, não julgar uma realidade que não é a nossa. Então, só o amor liberta, o amor, a frequência do amor, ela é realmente imensa. Que nós possamos cada vez mais entrar dentro dela e dividir todo esse conhecimento. E vamos sempre em busca desse equilíbrio, né? Que essa frequência realmente é a frequência de Deus. Amém, sim é. Gratidão, querida. Ai, que delícia poder estar aqui com você. Que delícia poder falar para o seu público, também para o meu público. Mas tenho certeza que muitas pessoas me conhecendo agora, através de vocês. Agradeço a sua generosidade também, de abrir aí teu Instagram para eu poder chegar, abrir tua casa para eu poder chegar. E é isso, sou grato. Tem mais alguma pergunta, Adri? Não, eu acho que a gente pode ir já para as considerações finais, deixar o pessoal almoçar. Eu quero te agradecer, Rafa, mais uma vez. Eu deixo de estender meus elogios. Você é uma luz muito grande na minha vida, de muitas pessoas. E eu estou muito feliz de um pouco dos meus seguidores poder te escutar. Pode ter certeza que você está sempre presente por aqui no meu consultório, com algum ensinamento, e que ele está sendo repassado com muito cuidado, muita sabedoria. Gratidão, gratidão por estar aqui contigo. Espero fazer isso outras vezes também, para que a gente possa sempre estender a palavra do autoconhecimento, porque só ele liberta. Eu não tenho palavra mais não, depois disso tudo aí. Só tenho a agradecer. Queridos, é isso. Então, quem quiser estudar comigo com mais profundidade, eu criei, desenvolvi, abri o Instituto Quântico do Autoconhecimento. É uma escola de desenvolvimento humano, é um desenvolvimento espiritual. É tudo isso que nós falamos aqui, mais um monte de coisa. Onde lá eu estou entregando de passo a passo, então você pode estudar comigo. Você contribui mensalmente, né? Então, na dúvida, clica aqui, me segue, vai lá no meu Instagram, clica no link da bio, vai lá ver os meus posts estão todos falando disso, tem uma live só disso, mas me manda mensagem no direct, eu respondo você. Quem se interessar em fazer esse trabalho comigo de estudo é na escola, que está na plataforma da Hotmart. Quem quiser fazer sessões terapêuticas comigo também estou super aberto a isso. Clica também no link da minha bio, tem sessões terapêuticas com o Rafa, clica lá, você vai entrar no meu WhatsApp
E lá a gente vai conversando, eu te explico certinho como é, e aí a gente agenda as suas sessões. E é isso, Dri. Agradeço muito aí a sua generosidade, esse espaço para eu poder também compartilhar um pouquinho do meu trabalho. Eu que agradeço, Rafa. Que venham mais lives. Beijo, meu querido. Gratidão, querido. Fica com Deus, tá? Gratidão. Tchau, tchau, pessoal. Espero que tenham gostado.